Olá, amigos. Então, estamos de volta aqui para a primeira aula do curso sobre autismo, esses 20 minutos sobre autismo. E para começar, eu gostaria de traçar um certo histórico que vai nos ajudar a entender algumas das querelas atuais sobre o autismo, né? Nós sabemos que hoje, quando falamos de autismo, existe uma série de questões mercadológicas, de diversas abordagens que tentam de alguma forma serem hegemônicas no tratamento do autismo. E isso é um mercado de milhões e de bilhões, se nós elevarmos isso à esfera global. E nem sempre a ciência é o que determina os limites dessa luta, desse embate entre as diversas abordagens. Então, para nós entendermos de fato o que é o autismo, se é que nós vamos um dia chegar a entender completamente, é preciso tratar desse histórico, porque trata-se de alguma maneira também de um certo nominalismo, ou seja, quase todos os diagnósticos em psiquiatria, nós trabalhamos com a ideia de diagnósticos sindrômicos, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que se apresentam frequentemente associados e que, por estarem associados, nós fazemos uma espécie de um recorte da natureza, né, e damos um nome para isso. É assim com quase todos os diagnósticos psiquiátricos. Em alguns tem maior ou menor evidência de algum fator biológico, ou genético, mas nós ainda estamos muito longe, apesar de toda a intenção existente desde os anos 80 de criarmos uma psiquiatria biológica. Nós estamos muito longe, se é que um dia vamos alcançar esse limite, né, de se desenvolver uma nosografia psiquiátrica a partir dos marcadores biológicos. Eu, por exemplo, não creio muito nisso, mas certamente que alguns avanços serão feitos, creio que alguns avanços serão feitos nesse sentido, ou seja, na identificação de alguns fatores biológicos que podem contribuir para as diversas patologias. E com o autismo não é diferente, né? Eu devo já no início do curso dizer a vocês que sim, eu acredito que fatores biológicos, fatores genéticos estão em jogo. Isso para mim é mais do que evidente. Mas também não acredito que sejam os únicos fatores, né? Os humanos, nós temos diversas camadas de estruturação do humano e certamente nós não podemos prescindir da biologia. A biologia é parte do nosso ser, mas os humanos também, ao ascenderem para o domínio da linguagem e da civilização, disso que nós chamamos de civilização, para o bem e para o mal, eles se desnaturalizaram e nós temos uma série de situações hoje, de situações patológicas, que não são mais explicadas apenas pelas alterações biológicas e neurais, digamos assim, né? Então, eu acho que todas as abordagens são lícitas. Por exemplo, acho que sim, que existe o comportamentalismo hoje, que é muito dominante, mas que eu acredito que sim, como existe comportamento, tem o seu lugar, a visão comportamentalista do autismo, mas lembrando que ela é apenas uma das abordagens possíveis, né? Eu, por exemplo, acho muito importante também a abordagem da linguagem, já que nós, como sujeitos de linguagem, nós transitamos no mundo que é todo ele organizado pela linguagem, e por isso mesmo existem incidências da linguagem sobre essa estruturação do sujeito, e é fundamental. Então nós temos essa dimensão para não trabalharmos apenas com a ideia de condicionamentos, de normalizações de comportamentos, mesmo para aqueles sujeitos que não possuem o uso da linguagem, ou seja, falamos no caso dos autistas, se nós falarmos dos autistas não verbais, e muitos se assustam e dizem, mas como podemos trabalhar com a linguagem, no sentido de, por exemplo, da psicanálise, com pessoas que não estão inseridas no universo da linguagem? Eu diria a vocês que isso é uma falácia, porque a humanização de todos nós, inclusive das pessoas portadoras de autismo grave, daquilo que nós chamávamos de autismo de Kanner, se dá pela nomeação,
pelas regras, pela comunicação do entorno, que toda ela é feita a partir da linguagem e que por isso mesmo essas pessoas sim, elas estão inseridas no universo da linguagem e é necessário que essa abordagem também seja feita. Então, nós vamos trabalhar sem preconceito, falando de todas essas abordagens, da grandeza de cada uma, também dos limites e daquilo que nós consideramos ser alterações, ou melhor dizendo, daquilo que nós consideramos ser erros dessas abordagens, né? De exageros nos seus diversos discursos, e tudo isso vai ser tratado aqui. E para tratarmos disso, primeiro, a primeira coisa que nós temos de entender onde nós chegamos e como nós chegamos até aqui, né? Nesse momento de busca de entendimento sobre a gênese, sobre o que é o autismo, mas também sobre as formas mais adequadas de tratamento do autismo. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a própria palavra, né, o autismo, ela não veio originalmente da configuração desses quadros clínicos que hoje nós denominamos de autismo, né? Ela foi tomada de empréstimo. Você sabe que Eugen Bleuler foi aquele que cunhou, na verdade, o epiteto que dá o nome à esquizofrenia. A esquizofrenia até o início do século XX, sobretudo no final do século XIX e início do século XX, e a partir da organização nosográfica feita por Kraepelin, se chamava demência precoce, né? E o primeiro a denominá-la como esquizofrenia foi Bleuler. Mas Bleuler era muito influenciado pela psicanálise, ele era um discípulo, digamos assim, um tanto irreverente de Freud, já que ele aceitava muitas das premissas freudianas e tinha algumas divergências com Freud, sobretudo na questão da libido, como essa força universal que era advogada por Freud. Mas ele foi muito influenciado por Freud e o autismo era um nome que ele deu, ele denominou de autismo um dos sintomas da esquizofrenia, que era esse ensimesmamento, né, essa volta para si mesmo e essa espécie de isolamento social e psíquico que os pacientes com esquizofrenia apresentavam, junto com os outros chamados os 4 grandes As de Bleuler para o diagnóstico da esquizofrenia, que seriam as alterações da afetividade, as alterações das associações, o autismo e do afeto, as alterações de afeto, né? Então, esses 4 grandes As seriam parte desse diagnóstico da esquizofrenia a partir do trabalho de Bleuler, que trabalhava com o quadro de uma dissociação psíquica que seria fundamental e nuclear no quadro da esquizofrenia. Então, isso que era um sintoma, a partir dos anos 40, foi retirado de empréstimo de Bleuler e utilizado para denominar essas crianças. Inicialmente eram crianças, depois esses estudos demonstraram também que mesmo os adultos apresentavam sinais e sintomas semelhantes, mas que esse isolamento caracterizaria uma nova unidade nosográfica que foi denominada por autismo a partir dos anos 40, com os trabalhos de Kanner e Asperger. Muito embora nós vamos ver, e esse é um trabalho que vale a pena, esse trabalho um pouco de arqueologia, de buscar a origem do conceito, nós vamos ver que muito antes, pelo menos 20 anos antes de Kanner e de Asperger, já existiam pessoas que trabalhavam com a ideia muito próxima do que, mesmo da moderna ideia do que é o autismo, se nós compararmos, por exemplo, com o DSM-5, que foi publicado em 2013, né? Nós vamos ver que, por exemplo, na Rússia, em 1925, já existia um trabalho pioneiro, e nós vamos nos focar um pouco, daqui a pouco, sobre esse trabalho pioneiro, de uma mulher, que por isso mesmo, por ser mulher,
por ser judia, por ser russa, caiu um pouco no ostracismo, mas que já desenvolveu uma descrição de quadros autísticos, utilizando inclusive a expressão, que era uma de psicopatias autísticas, de crianças cuja descrição clínica minuciosa nós poderíamos ainda hoje descrevê-las como crianças portadoras de autismo, mesmo utilizando os critérios diagnósticos do DSM-5, que são muito próximos daqueles descritos na Rússia de 1925 por Grunia Sukareva, pela Grunia Sukareva, que na verdade era uma psiquiatra nascida em Kiev, na Ucrânia, mas lembrando a vocês, e que vem bem a calhar para essas discussões geopolíticas atuais, a Ucrânia, à época, fazia parte do grande império russo, e por isso mesmo ela era russa, e que depois desenvolveu, após a Revolução Russa, os seus trabalhos na Universidade de Moscou, num hospital da Universidade de Moscou, em que tudo que nós conhecemos hoje sobre descrição de autismo já se encontrava dentro daquelas descrições que Sukareva produzia, né, nos seus trabalhos, né? Então, muito do que nós hoje pensamos ser a verdade sobre essa história do autismo, aquela ideia de que tanto Kanner quanto Asperger, dois austríacos, né? Um judeu que emigrou para os Estados Unidos, Kanner, e o outro que permaneceu na Áustria e que hoje nós sabemos que, de certa forma, trabalhou dentro daquelas políticas eugenistas do nazismo, né? Durante muito tempo foi considerado um grande herói, que teria salvo crianças do nazismo, mas hoje nós sabemos que a história não foi bem assim. Ele permaneceu na Áustria. E que em 1944 e 43 publicaram os seus trabalhos e que, teoricamente, de maneira independente, sem que houvesse nenhum contato entre ambos, teriam utilizado a expressão de, no caso de Asperger, de psicopatia autística na infância, com esse trabalho, que é um trabalho clássico, né, que durante muito tempo ficou desconhecido por ter sido publicado em alemão, mas que já nos anos 90 foi publicado em inglês por Uta Fritz e se tornou então um clássico desses estudos e na tradição dos DSM até o DSM-4 ainda era denominado de síndrome de Asperger, né? Ou seja, em homenagem ao próprio. E o outro trabalho, também talvez o mais clássico ainda, que já era conhecido por mais tempo, né? Publicado em 1943, o trabalho do Kanner, do Leo Kanner, o trabalho em que ele utilizava a expressão distúrbios autísticos da afetividade e do contato. Também isso não é bem verdade de que ambos estariam produzindo coisas muito parecidas sem nenhum contato entre si. Porque, para a surpresa de muitos, né, e nenhuma surpresa de alguns, hoje nós sabemos que existia um elo que fazia a conexão entre ambos e que era um psiquiatra também austríaco e que também judeu, que por isso mesmo teve que, com a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, teve que emigrar para os Estados Unidos, junto com a sua esposa, que também era uma pesquisadora e psicóloga, que foi o George Frankl e a Annie Weiss. É interessante porque o Frankl ele foi residente, seria o equivalente ao residente, ele chamava de interno, de uma clínica em Viena que era dirigida por Asperger. Ele emigra para os Estados Unidos sob os auspícios e uma certa proteção de Kanner, trabalha com Kanner em Baltimore e nesse trabalho que ele realizou com Kanner, ele conheceu e descreveu minuciosamente, e as suas anotações foram utilizadas por Kanner, do caso do Donald Triplett. O Donald Triplett foi o primeiro paciente descrito por Kanner e que se tornou um ícone dos estudos de autismo
até porque ele morreu não faz muito tempo, né? Ele vinha de uma rica família da região e ele teve ele foi um quadro, digamos assim, de sucesso de tratamento, já que ele conseguiu um certo grau de autonomia ao longo dos anos, trabalhando de uma forma protegida nas empresas ou no banco da própria família. Então, existiu esse elo de ligação entre Asperger o Asperger e Kanner, que foi o George Franklin. A partir de Asperger e de Kanner, uma série de outros nomes começaram a surgir e que, durante certos momentos, estiveram sob a luz da ribalta no que diz respeito o tratamento, as propostas de tratamento para o autismo, né? E muitos deles, na verdade, ao longo das suas histórias, viviam algo de uma maneira ainda mais intensa do que vivemos hoje na batalha, nisso que nós podemos chamar da batalha pelo autismo, né? Das diversas correntes, já que fizeram as primeiras descrições e existia um grande desentendimento, né, sobre que tipo de abordagem deveria ser feita para o tratamento dessas pessoas. Então vocês podem imaginar que quando ainda não se sabia muito bem, como ainda não sabemos, mas se sabia muito menos do que hoje, as características do autismo, então aqueles pioneiros, eles faziam descrições e frequentemente essas descrições portavam seus nomes, e uma série de conflitos recíprocos passou a existir, sobretudo depois do surgimento da psicanálise como uma das abordagens para o autismo, né? E durante um certo momento, de forma hegemônica, quando Bruno Bettelheim começou a teorizar sobre o autismo e a pegar de empréstimo uma expressão que não era dele, na verdade, que vinha do próprio Kanner, né? Que dizia que os pais e as mães eram muito frios, eram frigidez, tinham um afeto frio com essas crianças, e que Bettelheim pegou essa expressão para denominar aquilo que atribui a ele, embora ele nunca tenha se expressado exatamente dessa forma, como a caracterização da mãe geladeira, e que teria culpabilizado gerações e gerações de mãe, criando assim a ideia de que a psicanálise ela sempre trabalhou com a culpabilização das mães, o que em absoluto não é verdade e que é uma caricatura, inclusive, da psicanálise moderna, dentro dessas lutas intestinas dentro do universo do autismo pela hegemonia das abordagens, né? Assim como também o surgimento de novas abordagens baseadas na terapia comportamental, como a abordagem de Lovaas, que foi, para muitos, é o pai fundador do ABA, do método ABA de tratamento, né, que nós vamos falar detidamente mais adiante, que, se quisermos também caricaturá-lo, nós vamos lembrar que ele desenvolveu um método inicial em que utilizava um esporão de dar choques no gado como uma forma de punição, né, comportamental para aquelas primeiras crianças tratadas por ele, quando ele inventava esse método, né? Bem como também o desenvolvimento feito por ele de um tratamento que hoje nós poderíamos denominar de uma cura gay, né? Então há uma série de situações caricaturais de uma parte e de outra, tanto quando caricaturamos a psicanálise como também o ABA. Ao meu ver, é um desserviço muito grande essas brigas que nos levam a ter mais compromisso com os nossos modelos teóricos do que com os próprios pacientes, né? Então, por isso que nós trabalhamos com a ideia da caixa de ferramentas, ou seja, uma caixa de ferramentas é algo que nós temos ao lado e que de vez em quando pegamos um martelo ou um alicate, e que cada um desses instrumentos deve ser adaptado ao trabalho que nós vamos fazer. Então, dentro dessa caixa de ferramentas, eu acho que existe o espaço para a psicanálise, para o comportamentalismo, para outras abordagens educativas, abordagens
farmacológicas com seus limites, né? Que nós vamos também trabalhar. E é a caixa de ferramentas que vai guiar, na verdade, tanto as abordagens teóricas quanto as discussões sobre as terapias ao longo do nosso curso. Muito bem, então esse é o entendimento que nós temos. Nós vamos falar sobre os aspectos históricos. Essa é uma introdução histórica. Na próxima aula nós faremos uma pequena pausa da discussão histórica, que nós voltaremos na aula seguinte, porque para discutirmos o que é o autismo, eu falarei um pouco sobre a moderna nosografia, né, relacionada ao autismo, sobretudo falando sobre o DSM-5 e a CID-11, para que tenhamos um parâmetro atual de descrição do autismo, e depois retomemos um pouco essa história para que entendamos como nós chegamos até aqui, né? E de que forma isso tem implicações para os tratamentos e o entendimento do que é realmente o autismo. Então, lembrar a vocês que boa parte dos supostos conhecimentos adquiridos sobre o que é o autismo são falácias científicas, né? Então, nós não sabemos ainda, do ponto de vista biológico, o que é o autismo. Vários estudos são feitos, eles são lícitos, são interessantes. Estudos sobre migração neuronal, sobre poda neuronal, sobre alterações genéticas. Todos esses estudos são muito interessantes, eles aportam conhecimento, mas é um fato que nós ainda não temos uma explicação fisiopatológica do que é o autismo. Como também não temos explicações outras relacionadas às outras abordagens, nenhuma explicação finalista, né, do que é o autismo. Nem na psicanálise, nem em nenhuma outra abordagem que nós poderíamos chamar assim de psicodinâmica, nós temos um entendimento final do que é o autismo. Por isso mesmo, é preciso que tenhamos uma certa humildade, uma humildade epistemológica para tratar do assunto, respeitando o trabalho de todos e criticando de uma forma veemente os discursos violentos, agressivos e que tentam destituir saberes outros que não aquele do mainstream mercadológico existente atualmente. Então é isso. Eu aguardo vocês para a próxima aula e a partir da terceira aula nós marcaremos a data da nossa primeira discussão online. Grande abraço para vocês.